Pessoal, mudei de ideia aqui, vai ter que ser pelo Zoom, tá? Daí aqui no Zoom eu tenho 40 minutos, então eu vou tentar, isso aqui vai ser um desafio para mim, porque eu falo muito e também um pouco mais lento. Mas eu vou fazer aqui o Professora, possível. mas se cair depois, eu só acho que é entrar pelo link de novo ali que dá, eu acho. Então, como é que faz para entrar por esse link de novo? É só clicar no mesmo link, eu acho que daí volta. É? É, teve professores ali que deu certo daí. Deu? Clicou no Tá. mesmo link e voltou. Então tá, a gente faz isso. No mais, se qualquer coisa, quem estiver na reunião agora, né, se cair, eu já coloquei meu telefone ali na outra reunião, aí vocês entrem em contato comigo pra gente, tipo, eu passo o código de nova reunião, tá? Beleza. Mas eu vou tentar fazer isso então, se finalizar aqui, tá? Uhum. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês estão vendo a apresentação de slide? Sim. Já? Então tá. Então tá, gente. Então, gente, hoje, né, nossa aula 7. E aí, o que a gente viu na aula passada, né? Quem teve a aula passada, quem já assistiu, a gente conversou sobre as estratégias nutricionais que antecedem o parto, né? Então, assim, a gente já começou a estudar a parte nutricional, né? Entendendo, e nessas aulas a gente está dando muito coisa de conceito, primeiramente, assim, né? Não a questão da prática, da dieta, mas a gente está envolvendo muito a parte conceitual, né, da importância de você fazer o manejo nutricional adequado. Então, como a gente vem conversando nas aulas, né, o evento principal para poder ocorrer a produção de leite é o parto. Então, por isso que a gente começa a ver, né, começou pela parte de quais são os cuidados que são essenciais para poder ter um pré-parto tranquilo, né? E lembrando que aquele manejo do pré-parto é ele que vai também nos dizer como é que vai ser os próximos meses, como é que vai ser a lactação, né? Depende tudo do que a gente vai fazer. Então, esse período inicial, né, ele vai nos garantir boa parte do que a gente vai depois fazer no pós-parto. Então, eu passei para vocês o exercício ali de verdadeiro ou falso, o verdadeiro ou fácil, eu ia falar, né? É verdadeiro ou falso, mas estava fácil, né, gente? Assim, quem fez lá, eu acho que também depois, quem tiver alguma dúvida desse exercício, também a gente tira, tá? Então, hoje, gente, a gente vai falar, então, né? Vou começar de novo, voltar a falar de manejo nutricional de bovinos de leite, né? E assim, o que a gente vai conversar hoje? Vai ser talvez uma aula mais curta, né? Que vai ser uma aula de conceito inicial. Daí, gente, hoje a gente vou trazer para vocês aqui algumas noções básicas, né? Tipo, alguns conceitos básicos de dieta para começar a entender. Eu não sei muito bem, eu acho que deve ter gente na sala que já sabe bastante esses assuntos que a gente vai trabalhar hoje, né? Quem quiser complementar com alguma experiência que já tem para poder enriquecer nossa aula, fica à vontade. E também quem conhecer ainda certo termo, pode perguntar, tirar dúvida, tá? E o nosso foco de hoje é falar sobre vacas em lactação e sobre principalmente do que se faz no pós-parto. Então, primeiramente, né, o que eu trouxe para vocês aqui um conceito, né, do que é a nutrição e por que ela às vezes ela é tida como um assunto muito complexo. E isso, na verdade, o entendimento da nutrição, ele se torna, né, um tanto assim com uma certa complexidade por conta de que a gente precisa de certos conceitos antes. Então, a nutrição em si, ela vai ser a ciência que estuda a parte de fenômeno bioquímico e fisiológico, né,
que vai, assim, qualquer química e a fisiologia que acontece quando um alimento é ingerido por um animal e entender como é que ele é digerido, né? E como que ele também é absorvido, porque ainda tem essa diferença. O que come, o que digere e o que absorve, o que metaboliza, né? Não significa que 100% do que o animal vai comer vai ser aproveitado, né? Então, por isso que a gente precisa desses entendimentos mais fisiológicos, de bioquímica, tá? Então, assim, o que mais que eu teria para falar aqui? E, basicamente, a gente precisa entender que os nutrientes, né? Assim, primeiro eles têm que suprir a parte de manutenção do organismo animal, né? E depois que ele supre a manutenção, a gente precisa de uma energia para a manutenção. Somente depois aí que a gente pensa em produção. Então, quando a gente pensa no alimento, né, em fornecer os nutrientes para os animais, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que suprir manutenção para poder ter produção depois. Depois a gente poder pensar em produção de leite. Né? Então, o que a gente também tem que enxergar quando a gente pensa num alimento, a gente tem que enxergar dentro do alimento, né, essa capacidade que o alimento tem de fornecer os nutrientes para poder fazer essa manutenção e desenvolvimento dos tecidos que vai compor o corpo do animal, do corpo dos animais. Então, por exemplo, outro assunto que é bem dentro da parte de nutrição, né, que também quem quer trabalhar com a parte nutricional, vale muito a pena. Talvez vocês já tiveram isso na nutrição, com certeza, né, que é a parte de análise de alimentos, que é uma parte também cheia de elementos, cheia de técnicas para você entender como é do que cada alimento é composto. Né? Mas aí eu trouxe aqui uma breve revisão, né, tipo, de como que a gente pode enxergar a parte de alimento, né, como que ele pode ser analisado. Né? Então, toda vez que a gente pensa no alimento, a gente tem que pensar da seguinte forma, que aquele alimento ele é composto tanto pela parte de água quanto de matéria seca. E a matéria seca, o que é, né? É quando eu retiro toda a água, o que sobra. E é ali que vai ter os nutrientes. E aí esses nutrientes da matéria seca, eles são divididos, né, em minerais, que também são conhecidos como cinzas, são os macrominerais e os microminerais. Eu coloquei aqui para vocês exemplos de macro e microminerais, né, para a gente ir revisando, entendendo. Talvez você já tiver esses conceitos também dentro da nutrição. E a parte também a matéria seca, ela é formada a parte orgânica, né? Que aí essa parte ela é composta tanto de hidratos de carbono, a parte de proteína, a parte de lipídio e a parte de vitamina. Ainda na vitamina, a gente poderia dividir essas vitaminas tanto em hidrossolúveis, né, quanto lipossolúveis. Então, vamos dizer assim, quando a gente pensa numa silagem de milho, por exemplo, a silagem de milho, ela é um alimento muito utilizado dentro para bovino de leite, né, também, bovino de corte. Ela é muito utilizada. E ela tem um teor de matéria seca considerada baixa, tá, gente? Em torno ali no máximo de 30%, tem gente que fala em 27%, depende. Tem gente que chega até falando, até 33%. Então, ou seja, quase 70% da silagem de milho é água. Então, o que acontece? Toda vez que a gente pensa em dieta, a gente tem que pensar que quando a gente vai fazer a conta para entender quanto que um animal precisa de determinado alimento, né? Quanto que a gente precisa ver o que tem dentro daquele alimento, né? Quanto de nutrientes tem. Por isso que a gente precisa saber qual é o teor de matéria seca. Então, a gente vai ter duas coisas diferentes, né? A gente vai ter a matéria verde, que é tipo o alimento com a água junto, e a gente tem, depois, quando seca, a verdadeira quantidade de nutrientes que ele tem, né? Então, eu dei esse exemplo aqui da silagem de milho, né? Então, toda vez que a gente pensa na parte de atender a parte de nutrientes, a gente tem que considerar um cálculo, né? Em cima do teor de matéria seca. Aí,
outra coisa, gente, que a gente precisa, outros conceitos que a gente precisa e abrir a cabeça, né, para entender, é a questão da digestibilidade. Que o que significa isso? Nada mais é do que a gente entender qual que é a quantidade de alimento que realmente, que é a diferença, né? O que um animal está ingerindo e aquilo que sai nas fezes. Então, aquilo que sai nas fezes é aquilo que não foi aproveitado, né? Então, não foi ali digerido, não passou pelo processo da digestibilidade. E tem várias técnicas, né, que se faz para determinar a digestibilidade de um alimento, né? Poderia dizer também aqui outro exemplo para vocês, né, que digestibilidade ela também tem relação com o tempo que aquele alimento permanece no rumen, sendo digerido. Por exemplo, se a gente comparar, por exemplo, um, um alimento concentrado, um alimento que é facilmente digerível, né? Ele vai ter também, em geral, ele também tem uma alta digestibilidade, tá? E aí, e se a gente for comparar, por exemplo, com um feno velho, um feno grosseiro, esses são animais que eles são alimentos, né? Aliás, são alimentos que vão precisar de mais tempo, né? Então, o grau de digestibilidade vai ser um pouco menor, então ele vai ficar mais tempo ali. Aí existem formas de se determinar isso, tanto que isso você entendendo quanto que qual é o potencial de cada alimento, qual é a digestibilidade de cada alimento, você entende quanto que um animal vai precisar, quanto que realmente vai ser aproveitado, quanto que ele vai excretar, né? E aí tem uns estudos que fazem tanto em laboratório, que é in vitro, e tem uns estudos que fazem in situ também, né? In situ significa que está fazendo nos animais. Então, por exemplo, tem para fazer esse tipo de trabalho, experimento, para testar a digestibilidade, eu quero testar a digestibilidade por exemplo, lá no meu estado, a gente tem muita fruta diferente lá da Amazônia, tá? E aí, vira e mexe, lá eles fazem alguns trabalhos assim de aproveitamento da polpa do coco babaçu, da questão da castanha, ou então do açaí. E aí mas aí não se conhece como é que esse alimento funciona para os animais. É interessante fazer um trabalho de digestibilidade para entender. Então, por exemplo, se a gente vai oferecer, por exemplo, quero fazer um experimento para testar a digestibilidade da torta de açaí. Daí, o que a gente tem que fazer? Tem que garantir que os animais eles vão comer individuais, que eu sei quanto que cada animal está comendo. E existem os marcadores fecais, que é colocado ali na dieta, que daí depois a gente recolhendo as fezes dos animais, a gente tem noção por peso, por exemplo, comeu 20, sei lá, comeu, um exemplo aqui, comeu 20 quilos, não vai comer 20 quilos de torta, mas um exemplo real, só de números para a gente entender. Comeu 20 e excretou 10, né? Então, assim, a digestibilidade foi 10, né? A gente faz essa diferença. Então, seria por isso que tem que ter que, para esse tipo de trabalho, né, a gente precisa de ter custo individual e controlar qual é o consumo dos animais para poder fazer essa conta do antes e depois, né? Justamente esse tipo de estudo é muito importante para a gente avançar, né, na questão de dietas, em compreender, porque cada região tem o seu potencial de alimentos também, que precisa ser considerado na hora que a gente vai formular uma dieta. Tá? E um outro conceito que é a parte de absorção, né? Então, assim, uma vez que aquele alimento que foi ingerido, ele também não significa assim, depois o que saiu nas fezes, o resto vai ser absorvido totalmente. Não, porque vai ter as perdas, né? Então, existe uma parte só que vai ser absorvida. Então, de cada alimento, a gente tem que saber essas coisas, né? Então, por isso que a gente precisa aqui de muito estudo, né? E aí, não sei se vocês já conhecem, se vocês já ouviram falar em NRC.
que é o NRC, gente? Pensando nessa necessidade aí de você entender, que você tem que compreender o que tem dentro do alimento, qual que é a composição do alimento, como é que ele é digerido e quanto que cada animal precisa, dependendo da sua categoria, dependendo da sua idade, dependendo do seu nível de produção, o que tem estudos que fazem, né? Foram criados os sistemas de avaliação de alimentos e também das exigências nutricionais. Então, o objetivo desses estudos, o mais famoso assim, que se usa em gado de leite é o NRC 2001. Eu coloquei aqui o link, não está aqui para vocês, né, o print do site, porque ele é disponível para download. E ele também tem tipo um livro que você consegue baixar, que ele é em inglês, e ele tem um programa também, que nesse programa você consegue formular a dieta ali, mexer, né? Eu estava tentando baixar ontem uma opção desse NRC em português, mas eu não sei se... Eu não sabia se aquilo era seguro, eu acabei desistindo. Mas é uma coisa que a gente pode, de repente, conversar, se vocês tiverem interesse, né? Mexer junto e ir atrás disso, entender como é que funciona também. Também vai ser um aprendizado para mim mexer nesse programa. Mas entendam aqui para que ele foi criado, para essa necessidade de entender, de gerar essas informações, tanto dos alimentos, então, assim, como se fosse um guia dos ingredientes que compõem os alimentos, da parte das exigências nutricionais. E aí, ele, através de fórmulas, né, de cálculos, ele estima, por exemplo, vai ter várias categorias, vai ter animais em crescimento e em lactação, animais que estão que estão gestante e com alta produção, com baixa produção. E tudo isso foi calculado baseado no peso vivo dos animais também. E para isso, entendendo o quanto que cada animal precisa de energia em cada fase da sua vida. Então, é basicamente um estudo de fórmulas, né? Que é muita parte das estimativas, né? Das modelagens que acontecem, né? Entre você entender, isso quer dizer assim que todo programa ele vai ser sempre, ele tenta ficar perto da realidade, né? Mas ele vai ter sempre uma defasagem, não sei se seria essa a palavra, mas ele, assim, sabe, a expectativa versus a realidade, seria mais ou menos isso. Mas aí esses modelos eles são muito estimados, embora que eles sejam muito estudados, eles sempre têm a sua... Nunca vão ser 100%, entende? De compreender, se estima que o animal precisa de tantos por cento de energia para manter, e aí sempre nessa ordem assim. Qual que é a ordem das coisas? É a manutenção, a mantença do corpo, né? O crescimento, gestação e lactação. Seria assim uma ordem do uso da energia. Então, sempre isso. Um exemplo assim dessa parte não sei se vocês entendem muito bem como quero dizer, o uso dessas fórmulas, dessas estimativas, né? Um bom exemplo que a gente, por exemplo, tem agora, né? É o que está acontecendo não sei se vocês acompanham o jornal, é meio triste, mas de vez em quando a gente tem que ver, né? Vou dar um exemplo assim que existem os modelos, né, de estimativa de avanço da Covid-19. E aí o que está se fazendo aqui no Brasil, estimando, entre o mês de abril e o mês de junho, tanto tem a expectativa de que aconteça isso, e em tal momento vai ser o pico. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso baseado no que aconteceu nos outros países. Então, assim foram gerando modelos, né? Então, o modelo, essas fórmulas, elas servem para isso, mas elas são sempre estimativas. E no nosso caso, aqui aí quando a gente compara, e também no caso de comparar a questão da estimativa da doença, né? A gente tem que pensar que sempre existe um erro ali, por exemplo, da gente utilizar um cálculo que o quão necessariamente aquilo vai ser aplicado para a realidade de cada país. Então, a mesma coisa que a questão de você estudar
de você entender a estimativa de exigência baseada no NRC. Vai ter vai ter umas falhas ali, entendeu? Em que esses estudos foram feitos nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, pensa só, será que eles são mesmo adaptados para a nossa realidade brasileira? Né? Então, teria isso. Teria isso que a gente teria que pensar. Mas eles, apesar das suas dificuldades, né? Mas ele funciona, né? Ele atende, embora não 100%, né? E o Ô, que... professora, Oi, pode falar. a professora falou lá que, no caso, tinha lá no site do NRC, Uhum. tinha um programa de rações, né? Sim, Esse programa, ele é grátis ou não? ele é grátis. Vou olhar para baixar, então. Uhum. Ele é grátis, sim. Eu só não... Eu tentei baixar ontem, Uhum. e aí eu não entendi direito. Eu fiquei com receio daquilo ser um vírus, sabe? Sim, sim. Aí eu vou conversar com amigos, assim, que eu sei que já baixaram, já mexeram, para entender se é certo mesmo de estar indo por ali, né? Só, só que tem que ver que é o seguinte, às vezes tem que ver qual é a disponibilidade que tem, porque às vezes tem programas que disponibilizam, às vezes, cálculos de rações, às vezes para monogástricos só, às vezes não tem os ruminantes, entende? Aí Uhum, teria que ver se ele está incluso os ruminantes também. uhum. Pois é, pelo que eu sei desse daqui, ele é só para gado de leite, Aham. nesse caso aqui. Mas nesse site, né? Mas tem o NRC para bovino de corte, tenho para suíno, né? Tenho para galinha. Sim, Tem, o NRC ele tem para várias espécies, né? certo, Daí, certo. eu não sei se tu queria baixar o de gado, de ruminante ou de monogástrico? De ruminantes, principalmente de leite. Sim. Pois é, eu acho que seria. A gente pode ver depois isso. Eu Aham. também estou bem interessada de aprender a mexer nisso aqui. Ah, mas então tá, gente. Eu acho que também tem. Eu ouvi falar que eu tenho um negócio daquela Universidade de Viçosa. Parece que eles disponibilizam também algum programa de formulação. Eu ouvi falar disso, mas não conferi ainda. Eu vou Aliás, dar uma perguntada, vou dar uma pergunta pro meu professor de nutrição, que a gente já teve uma matéria de nutrição animal, né? com o professor André, né? Isso. Pois é, eu acho que ele conversou também comigo. Se eu não me engano, foi Ah, ele é? que falou também dessa. Só que eu não sei se ele falou desse de Viçosa ou se foi algum outro. Gente, tá dizendo que a reunião vai encerrar em 10 minutos, tá? Aí, Uhum. quando encerrar aqui, eu tento entrar de novo nesse link, é isso? Já teve professores que retornavam no Conseguiram? mesmo link e teve professores que criaram um link novo. Agora não sei, professora, Uhum. tentar de qualquer outra forma. Sim, mas eu vou tentar entrar no mesmo link. Aí, se eu não conseguir, é porque eu vou criar um novo link para aqui no Zoom mesmo, tá? Beleza. Então, eu vou falando aqui até eles me cortarem, né? Até meu tempo acabar. Então, já falamos sobre isso, né? O que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa, né, nas vacas em lactação, né? Então, Ah, quando a gente pensa assim, em entender a parte de alimentos, a gente precisa considerar essas variáveis aqui como variáveis chaves para a gente poder criar ali uma dieta que atenda à necessidade dos animais. Então, primeiro de tudo, muito importante é você entender quem são esses animais, né? Qual é que é o nível de produção para poder atender, né? A gente tem essa regra assim, que quem é que come concentrado, quem precisa mais energia? Onde é que eu invisto mais em suplementação? Para isso, eu preciso conhecer o meu rebanho. Então, eu preciso conhecer quem são os animais mais produtores. Aí, o nível de produção é muito importante. Outra
coisa também que acho que daqui uma das mais importantes, no caso, principalmente para a aula de hoje, é a gente entender o estágio em lactação. Então, toda lactação ela tem o início, o meio e o fim. E isso faz, assim, durante esse período, né, as exigências nutricionais, elas vão variando bastante, ela vai decaindo ao longo da lactação. Então, a idade do animal é importante, saber o tamanho e o peso corporal. Uma vaca de 400 quilos e uma vaca de 600 quilos, elas não vão ter as mesmas exigências, né? O consumo, qual que vai ser o consumo esperado daqueles animais? Então, aí o que a gente está pensando no consumo aqui? Entendendo que o consumo, ele vai variar muito em relação, por exemplo, qual é que é o clima que eu tô, qual que é a estação do ano, né? O alimento que eu estou oferecendo. Tem inúmeras variáveis que podem afetar o consumo, né? E qual que é o valor nutritivo dos alimentos que eu estou oferecendo? Isso é muito importante. E principalmente na região. Quais são as ofertas que tem? Qual que é o mais interessante? E desses, como eu já falei, né? Você entender o estágio em lactação de uma forma o quê? Por que ele é o mais importante? Porque a composição do leite tende a ser a variar bastante ao longo da lactação. Entender o consumo de alimentos, né? A mudança no peso vivo do animal também, que o animal lembra que no início da lactação ele vai tender a ser magro e depois ele vai começar a ganhar peso, né? Então, tudo isso. Por exemplo, composição de leite, gente. Pense assim, eu trouxe aqui essa curva de lactação, né? Então, tô falando aqui da composição de leite, né? A composição de leite, no início ali da lactação, né? Ela começa, né? Pensa, a gente está produzindo colostro, está produzindo... Então, o teor e depois que termina a fase de colostro, né? Mas ainda assim, o pico da lactação, né? Ele tende a ser um determinado... Os primeiros meses ali, o primeiro mês, né? Ele vai ser um leite que vai ter mais componentes sólidos, né? E ao longo que o animal vai aumentando a sua produção em relação ao volume, a porcentagem, né, de proteína e gordura, ela vai dando uma estabilizada, ela vai se normalizando, vai caindo. E aí, no final, toda vez que eu tenho assim, não sei se vocês já ouviram isso, mas, por exemplo, volume de leite e porcentagem de sólidos no leite são... Ah, meu Deus, as palavras estão fugindo hoje. Não dormi direito, eu acho. Eles são opostos, tá, gente? Toda vez que a gente pensa assim, se a gente sobe muito em volume de leite, a gente acaba caindo um pouco em composição, tá? E e quando o volume do leite reduz, a gente aumenta ali a porcentagem de sólidos. É mais ou menos uma parte de um estudo ali de concentração. Creio que seria essa uma explicação. Então, Ô, professora, oi. mas tipo assim, por exemplo, se eu trabalho com uma nutrição adequada aos animais, no caso, eu trabalho com ração lá Uhum, e eu forço os meus animais a dar um pouco mais de leite. uhum. Vai ser um leite também menos concentrado daí? Depende. Essa é a questão muito da grande diferença do pessoal usar, por exemplo, Jersey e holandesa, né? Não sei se tu já ouviu essa comparação, mas a Jersey holandesa a gente compara assim, a vaca holandesa ela tem um potencial de volume de produção de leite grande. Certo, E a Jersey, ela tem uma capacidade ela é famosa por ter um teor de sólidos alto no leite. Então, certo. a questão da dieta, eu acredito que seja mais ou menos a mesma coisa. Tudo que eu favoreço o aumento do volume de leite, né, eu acabo diminuindo, não diminuindo, mas seria assim, como é que eu vou tentar te explicar isso? Mas seria uma questão ali de um negócio estar mais concentrado e menos concentrado. Eu Uhum. acredito que seja por aí. Não é que Porque você... Uhum.
Pode falar. É por causa que assim, professora, tem eu e meu vizinho que a gente mora meio perto, e a Uhum, gente entrega o leite pro mesmo laticínio, né? uhum, Aí, quando vem no final do mês, aí que vem o pagamento, a gente olha na nota. uhum. Ele tem um controle de nutrição mais apurado do que o meu, entende? Ele trabalha mais é, com nutrição por cada vaca, entende? Dá, tipo, dá mais ração, enfim, ele faz produzir mais as vacas dele do que a minha. Sim. Uhum. Só que em comparação disso, sempre a proteína e a teor de gordura no leite dele é sempre bem menor do que o meu. Até ele fica meio bravo com isso, mas Ah, tem culpa. sim. E tem uma outra coisa, né? Que eles têm que cada vez que você aumenta a quantidade de concentrado, né? Você Uhum. também tá proporcionando o quê? Está proporcionando maior ganho de uma energia de rápido uso, né? Que aí ela é convertida em glicose e é utilizada para produzir mais leite em quantidade. Enquanto que, por exemplo, se você tem, eu acho que a explicação aí de você e do seu vizinho estaria mais na questão da fibra. Eu não sei qual é Ah, a pastagem que você está utilizando, qual é que é o teor de fibra que você tem e qual é o uhum. do seu vizinho. Mas, assim, até tem essa coisa, né? Toda vez que a gente aumenta muito o concentrado, a gente acaba perdendo em gordura de leite e Ah, também em perfeito. proteína. Porque Sim. a fibra, ela, ela é a que vai depois, na hora da parte, também depende do tipo de volumoso que você utiliza, mas, no geral, é da fibra que vai, assim, ela que vai ser o principal formador depois da gordura no leite. Então, talvez a tua explicação esteja aí. Ah, entendi, E, entendi. entendeu? Talvez seja isso. Eu não sei qual é a diferença da tua e do teu vizinho em relação a volumoso, né? Mas Sim, tem sim, sempre sim. isso. Inclusive, até assim, quando a gente dá concentrado muito em excesso, né? Existe se não está muito balanceado, se os animais estão comendo bastante excesso, existe uma síndrome chama que é, eita, eu tenho só mais um minuto, que é a depressão da gordura no leite. Então, que é tipo, os animais, tu começa a ver que eles começam a ter a diminuir, né, a gordura, o teor de gordura no leite. E Uhum. aí são animais, aí geralmente são animais que podem ter uma acidose subclínica, então assim, eles estão com aquela questão de acidose meio crônica, eles não manifestam a doença em si, mas, por exemplo, aí tu começa a ver aquele jato de fezes muito, aquelas fezes que não formam naquela coisa pastosa, né?